me lembro de um caso bastante recente. Uma audiência que ocorreu na Barra Funda. Isso foi veiculado bastante na internet na época. A audiência ocorreu na Barra Funda, uma juíza, uma promotora e uma advogada. A advogada, não sei se ela estava com um celular ou um gravador, e ela colocou o celular do lado da bolsa dela, ou sob a bolsa dela, não me lembro e não sei exatamente como foi o caso. E ela disse para a magistrada que precisava conversar com o réu em particular antes dele ser interrogado. E o que ela fez? Ela deixou a sala de reunião da audiência, foi para o lado de fora e orientando o cliente dela. Voltou para a sala de audiência e a audiência seguiu. Porém, quando ela foi para o escritório dela, que ela deixou a sala de audiência, que ela foi ver que ela estava gravando a audiência, ela não esperava que captasse aquela conversa entre a juíza e a promotora. E nesse episódio, a promotora falava assim: olha, doutora, ela chegou com essa bolsa aí, acho que era uma bolsa da Louis Vuitton, chegou com essa bolsa e é dinheiro do tráfico. Ela recebe dinheiro de bandido, uma coisa assim. E aí a juíza concorda com aquela fala, né? E na sequência elas iniciam uma conversa, a juíza fala assim: olha, mas se a doutora fizer isso, a gente não vai ter como condenar, então tem que fazer isso. Então o preconceito já veja gerou bem, primeiro que essa conversa jamais poderia ter existido. Aí tem uma questão de paridade de armas, lealdade processual, devido processo legal, dignidade da pessoa humana. Tem uma série de direitos e princípios sendo violados. Então é assim, uma juíza e uma promotora conversando, criminalizando o advogado. Essa advogada, ela estava sendo criminalizada. Aí a questão toda é o que eu falei para o Alexandre Bavoso na entrevista lá na rádio. Antena 8. Né? Antena 8? Isso. Eu disse para ele, quando ele me perguntou isso, eu falei, viu, ninguém pergunta quando uma pessoa chega, ainda que se saiba que essa pessoa é um traficante, e chega lá numa loja de carro para comprar um carro, ninguém pergunta para ele de onde vem o dinheiro. Quando o dono da padaria vai vender um pãozinho, ele não pergunta para o traficante de onde vem o dinheiro. Chega o traficante num consultório de um cirurgião plástico e fala, olha, eu ou a minha esposa queremos fazer uma cirurgia, vai custar, sei lá, 50 mil, 30 mil. O médico vai perguntar de onde vem esse dinheiro? Não. Por que o advogado ele tem que ter conhecimento de onde vem esse dinheiro? O advogado está errado de receber dinheiro de bandido. E vou mais além. Vamos tratar ainda do traficante ou de um outro criminoso qualquer. Ele tem carro? Tem. Sim. Ele paga IPVA, ele paga IPTU do imóvel dele, ele paga ISS, os impostos dentro de cada ICMS, ISS. Ele é um contribuinte. Todo e qualquer imposto que vem nas mercadorias que ele consome, ele paga os impostos também. Ele é um contribuinte. De onde vem o salário dos juízes, promotores e delegados? Ou o juiz ou o promotor vai dizer assim, olha, eu não vou receber meu salário esse mês porque tem contribuição aí que vem também do dinheiro do tráfico. Então, não é romantizar o problema, romantizar o tráfico, romantizar o crime, não é isso. É que a questão o crime ele existe um ordenamento jurídico e a gente tem que preservá-lo. Sim. Nós, advogados, temos o dever de lutar pela justiça, assim como o Ministério Público tem, não o juiz. O que hoje em dia se tem é que o juiz tem que fazer justiça. O juiz não tem que fazer justiça. Juiz tem que ser imparcial. Juiz tem que ser imparcial. O juiz tem que ser aquela pessoa neutra, sim, onde a acusação lhe apresenta as provas, a defesa lhe apresenta as provas, e aí sim, ele totalmente afastado de questões midiáticas, questões
pessoais ou de qualquer outra natureza, ele vai julgar. E assim ele terá condições de ser imparcial. Quando ele tem uma concepção diversa disso, que ele já tem um conceito que o advogado recebe dinheiro do tráfico, que o criminoso cometeu um crime absurdo, repugnante, ele já não tem condições de julgar esse processo de forma imparcial.